Pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nelson Dias Lucas, vou falar um pouco para vocês sobre a febre do Nilo Ocidental, ou doença do oeste do Nilo, do inglês West Nile Fever. Esse vídeo ele é apresentado para a disciplina Manejo do Paciente Silvestre Internado para o professor Ronaldo José Piccoli. O West Nile Fever ele foi identificado pela primeira vez em 1937 em uma mulher no distrito de West Nile, que fica localizado a oeste do rio Nilo. Essa doença é uma doença de notificação compulsória, ou seja, a partir do momento que é feito o diagnóstico tanto em animais quanto em humanos, é necessário que se notifique aos órgãos competentes. Pode acometer aves, répteis, mamíferos e acidentalmente ser humano, sendo alguns animais bem mais sensíveis a essa infecção, como os corvos, os filhotes de jacarés e os equinos. Outros animais que são sensíveis a esse patógeno são os pardais e os filhotes de anseriformes. Os pardais aqui no Brasil, eles podem servir como animais sentinelas a fim de identificar se a doença está ocorrendo no nosso território. Os anseriformes, eles podem morrer de forma abrupta com a doença e já em equinos já foi constatado alguns surtos da doença no Pantanal. Os corvos, foi identificado que eles são sensíveis a esse patógeno a partir de uma exportação que os Estados Unidos da América fizeram de alguns animais da região do Oriente Médio. E assim, esse patógeno ele foi espalhando por todo o continente americano. A doença do Nilo Ocidental é causada então por um arbovírus da família Flaviridae do gênero Flavivírus. Em seu genoma é constituído por RNA. Ele possui duas linhagens, sendo A1, que é composta pela 1A, 1B, 1C e A2. A linhagem 1A ela já acometeu vários países de vários continentes diferentes. Já a linhagem 2, ela acometeu alguns animais, principalmente na África, e foi relatado alguns casos na Europa, e mais nenhum outro continente. É uma doença de transmissão vetorial e seu principal agente é o Culex quinquefaciatus, mas também pode ser transmitida pelo Oculoratatus, pelo gênero Anopheles e pelo nosso querido Aedes aegypti. Pensou que ela só era transmitida por vetor? Pois você se enganou muito. A doença do oeste do Nilo ela também pode ser transmitida por via horizontal, através de secreções cloacais ou orais, através de peles de ganso, através de polpas de penas de corvo, contendo sangue, e alguns animais com hábitos carnívoros, principalmente as aves ou os caninos, os canídeos, eles podem se infectar ao se alimentar de alguns animais que contêm o vírus. Nós temos então dois tipos de ciclo. O ciclo epizootico, onde envolve o mosquito e os animais silvestres, e também temos o ciclo epidêmico, que é quando o mosquito ele infecta os animais de produção ou os seres humanos. Importante lembrar que nós seres humanos não somos reservatório dessa doença. Sendo assim, não transmitimos ela através das nossas secreções ou excreções, mas podemos nos infectar através de transfusões sanguíneas, transplante de órgãos, pela via transplacentária ou até mesmo pela via transmamária. Como já falei antes, os Estados Unidos da América eles sofrem muito com esse vírus já tem algum tempo. E nós temos várias espécies que fazem a migração lá dos Estados Unidos para o Brasil em busca de alimentos na época do inverno. Dentre essas espécies, temos o falcão peregrino, o triste-pia, a andorinha e o vira-pedras, dentre de inúmeras outras espécies aquáticas. Então é muito importante que, antes da gente atender alguns animais, a gente tome cuidado e fique ciente, porque essa doença ela pode acontecer e muitas vezes assintomática nos animais, mas pode trazer alguns problemas para nós seres humanos. Os animais, então, eles podem se infectar através da picada do inseto ou pela ingestão de alimentos contaminados com secreções de outros animais doentes. O que vai acontecer então? Ocorre uma multiplicação do vírus no local. Se for no intestino por alimentação, esse vírus ele vai começar a se multiplicar no próprio trato gastrointestinal. Se for pela picada do inseto, esse vírus ele vai se multiplicar ao redor da picada, vai atingir o sistema linfático, vai cair nos linfonodos regionais, vai se multiplicar e vai ir em direção à circulação sanguínea, causando uma viremia. Depois que esse vírus fizer uma viremia, alguns animais eles podem abortar a infecção e alguns animais eles podem continuar doentes.
Esses animais que continuam doentes, eles vão ter algumas sequelas no sistema nervoso central, pois o vírus ele vai entrar no sistema nervoso, vai destruir alguns neurônios e algumas células adjacentes, causando uma encefalite ou meningite progressiva. Os sinais clínicos eles são bem amplos. Eles muitas vezes são confundíveis com sinais de outras doenças. Então, basicamente, nós vamos ter uma ave com depressão, letargia, plumas eriçadas e com alguns sinais neurológicos, como por exemplo ataxia, paralisia, movimentos de pedalagem, torcicólogo, opstótomo e algumas incoordenações, típicas de afecções em sistema neurológico. Para os mamíferos, devemos tomar bastante cuidado, pois a doença do oeste de Nilo pode muitas vezes ficar mascarada em alguns sintomas de outras doenças, como por exemplo o tétano. E alguns sinais são bem parecidos com a raiva, por exemplo, que também acomete o sistema nervoso central. Então, dentre os sinais clínicos presentes estão a inapetência, ataxia, agitação, lábios caídos, salivação excessiva, dificuldade respiratória e também de redução na capacidade de resposta a estímulos. Assim como nos demais animais, nos répteis não é diferente. Os sinais clínicos eles são bem amplos e bem parecidos com as demais doenças que acometem o sistema nervoso central. A única diferença para os répteis é que eles têm uma forte associação com a doença mucocutânea, segundo alguns estudos com crocodilianos nos Estados Unidos. Os sinais neurológicos são bem comuns: tremores, apatia, reflexos lentos, inclinação da cabeça, anisocoria e opstótono, além de anorexia, letargia e certa fraqueza. Nos humanos, os sintomas são bem parecidos com de outras arboviroses, como por exemplo a dengue e o chikungunya. Nós vamos ter uma febre aguda de início abrupto, nós vamos ter alguma anorexia, náusea, vômito, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, dor muscular, exantema maculopapular, linfadenopatia e a indisposição. É bem parecido com os sinais da dengue, então é muito importante que o médico faça a investigação correta. As medidas de prevenção da doença do oeste de Nilo, elas são bem parecidas com as de outras arboviroses, como por exemplo a dengue. Então não podemos deixar que acumule água ou que tenha materiais que acumulam água ou que atraem mosquitos para perto das nossas residências e para perto da nossa criação de animais ou perto dos nossos animais. Então o controle do vetor é essencial, uso de inseticidas no momento do crepúsculo, no momento do amanhecer, fazer o monitoramento das regiões endêmicas para a doença, monitorar os locais que as aves migratórias dormem, isso já está sendo feito aqui no nosso país, e monitorar sempre os casos de meningite e encefalite em equinos e em humanos. Outra medida de prevenção importante é não dar animais infectados ou carcaça de animais infectados como fonte de alimento para animais carnívoros, ou sempre fazer o destino correto dos animais que morreram. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Tudo isso que eu falei foi retirado desse livro, que é o Tratado de Animais Selvagens, que é a nossa Bíblia de Animais Silvestres Brasileiros. Qualquer dúvida pode entrar em contato e até a próxima.